que é o complexo de Édipo? Esta pergunta ela é sempre recorrente, né? Quando nós estamos lidando com a transmissão da psicanálise, não há uma aula, não há uma palestra, não há um evento do qual, né, eu participe que, de certa forma, esta pergunta acabe, ou, né, os seus derivados acabem não surgindo. E, nesse sentido, vale percebermos como que, de uma maneira que parece até mesmo ser indelével, né? Essa maneira constante, não há como ser apagada, a figura de Freud e bem como a psicanálise como um todo, elas sempre acabam se associando muito ao Édipo, ao complexo de Édipo, à trajetória de Édipo, de tal maneira que não há como, né, não se pensar no Édipo sem se pensar na psicanálise e vice-versa. Então, nesse sentido, é sempre válido que nós possamos localizar com mais precisão, com mais minúcias, né, também, o que vem a ser o complexo de Édipo e por que ele interessou tanto a Freud, de maneira tal que, né, Freud e Édipo, Freud, o complexo de Édipo, psicanálise e o complexo de Édipo se vinculem bastante na compreensão que usualmente se tem da psicanálise. Vale considerar que o Édipo, propriamente, ele não é uma invenção, né? A história do Édipo não é uma invenção de Freud, certamente, e muito menos também é uma invenção de um autor no qual Freud se ampara, um importante dramaturgo grego que é o Sófocles. Édipo é um conjunto de lendas, né, elementos mitológicos também, que já estavam muito difundidos, né, na Grécia antes mesmo do século V a.C., que é exatamente esse o momento em que surge ali a apropriação de Sófocles, né, desses ingredientes já vigentes na cultura grega, e Sófocles, enquanto autor, da mesma importância de outros dramaturgos, né, trágicos como Ésquilo e Eurípides na Grécia, Sófocles ele escreve e apresenta uma versão da história de Édipo, exatamente que vem a ser a tragédia, né, de Édipo, ou seja, o Édipo Rei. Freud se ampara muito nessa tragédia e desde o início ali da psicanálise, em torno de 1895, mais precisamente em 1897, ele começa a falar de Édipo, né? Ele começa a se referir à psicanálise muito a partir do que está em jogo nessa tragédia que é o Édipo Rei. Em suas correspondências com Fliess, um neurologista com quem Freud manteve durante um tempo uma intensa relação, mediada pela escrita, pelas correspondências, é exatamente ali que surge a primeira menção ao que virá a ser o complexo de Édipo na psicanálise. Então, para que possamos ir bem passo a passo, eu proponho aqui uma série de programas que eu irei elaborar para transmitir gradativamente o que está em jogo no Édipo, o que vem a ser o Édipo, o complexo de Édipo, para que nós possamos localizar com mais cuidado, com mais precisão e até mesmo com mais vivacidade o que vem a ser e qual é a importância do Édipo na psicanálise. Bom, nós podemos começar a falar aqui, então, um pouco mais precisamente sobre o percurso da tragédia. Freud, num dado momento, vai dizer que o percurso de uma análise, o que se passa ao longo de uma análise, é homólogo ao que se passa na tragédia de Édipo, ou seja, o percurso analítico, de certa forma, ele é homólogo ao percurso da tragédia. Então, temos aí uma proposta, né, freudiana, e vamos tentar aqui aos poucos esmiuçar um pouco o porquê dessa
desta situação homóloga, né? O que há na análise que tem a ver, no percurso de uma análise que tem a ver com o percurso do herói Édipo ao longo de sua tragédia. Ou seja, o que nós vemos em Édipo, indo agora à tragédia, aquilo que nos é proposto em boa medida por Sófocles, mas né, há muitos outros ingredientes além de Sófocles para dar conta, né, do que se passa com Édipo. Nós temos ali na tragédia um conjunto de encontros, desvendamentos e um jogo bem interessante entre saber e não saber, né? Isso é constante na trajetória de Édipo. O saber e o não saber, o saber e também o não querer saber, mas o ter de saber. Então, esses elementos estão o tempo todo tensionando a trajetória do herói, a trajetória trágica do herói, e aí, ali nós vemos, em meio a essas tensões, o sujeito e seus avessos. Aquela sensação do tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Isso, né? Há várias cenas da tragédia que indicam isto. A interface, a tensão também entre a determinação e a escolha, né? A trajetória de Édipo é uma trajetória que coloca isso em cena. O que está determinado em relação a ele, em relação à sua vida, em relação ao seu percurso, e por outro lado, qual que é a sua responsabilidade quanto a isso, qual é o seu posicionamento quanto a isso, quais são as suas escolhas em meio às complexas rotas da determinação. E há também ali na tragédia o encontro com o inexorável, com aquilo que é incontornável, com aquilo que já está lá e sempre estará lá. Então, esses elementos todos, estou aqui falando de coisas bem amplas, mas esses elementos todos, eles estão muito presentes na trajetória de Édipo. E é por aí que nós podemos, né, entrando em mais detalhes, é claro, mas é por aí que nós podemos começar a compreender o que há na trajetória de Édipo que é homólogo à trajetória de uma análise. Freud nos apresenta o Édipo muito envolvido por isso que seria uma espécie de roupagem, né? A roupagem do complexo de Édipo, né? Temos ali nessa roupagem, temos ali na forma como o Édipo é apresentado por Freud, o parricídio e o incesto, né? A relação entre o desejo e o impossível estão postas ali no Édipo também, o desejo e o seu além estão também postas, né, na trajetória e na maneira como Freud se apropria, né, da tragédia de Sófocles e a insere na psicanálise. E é interessante que Freud vai nos mostrar por meio do Édipo, né, que o desejo é aquilo do qual nós não podemos prescindir. É fundamental, né, pensar a nossa relação, a relação do humano com o desejo. Mas o desejo, por outro lado, levado às suas últimas consequências, isso é muito bem demonstrado, indicado na trajetória de Édipo, o desejo levado às suas últimas consequências conduz o sujeito à sua própria perda. Então é essa que é a tensão interessante, a linha fina, né? Não abrir mão do desejo, mas ao mesmo tempo verificar que tem algo no desejo que conduz o sujeito à sua perda. Então vamos, né, entrar um pouco no que está em jogo. Para entender essa homologia proposta por Freud, vamos entrar um pouco mais em detalhes naquilo que está em jogo na trajetória de Édipo. E para isto é fundamental que nós estejamos indo um pouco além da escrita de Sófocles. E por quê? Porque esse além da escrita de Sófocles é exatamente também o além um pouco da história propriamente do personagem Édipo. Mas, ao mesmo tempo, é estar dentro da história de Édipo, saindo um pouco do personagem, porque é fundamental que nós examinemos um pouco mais o que antecede a Édipo, porque a trajetória de Édipo só tem sentido porque algo o antecedeu, né? Isso já comporta um caráter trágico para Édipo. Édipo, o herói Édipo, ele é efeito, né? Ou ele é tensionado, né, o tempo todo, e nesse sentido então ele é efeito do que o antecede. Então é fundamental que nós, né, nos lembremos, por exemplo, que o pai de Édipo, ele comete, né, uma espécie de híbris. Híbris para os gregos é uma desmedida,
é um passar da medida, né? É uma espécie de tropeço, portanto. O pai de Édipo comete uma híbris esta que o conduz a uma falta aqui no sentido inclusive moral, e a tragédia inteira de Édipo, como veremos, ela é consequência desse circuito, né? Ou seja, não podemos entender Édipo, e muito menos o complexo de Édipo, na psicanálise, somente olhando para aquilo que se passa na cena muito destacada pelo Édipo Rei em Sófocles. Nós temos que tentar alargar um pouco mais essa cena e já compreender que o que está em jogo ali na tragédia, né, os percursos, os encontros e desencontros de Édipo Rei, são efeitos, são consequências de um circuito maior. Então, vamos examinar o que está em jogo nas antessalas do percurso deste herói trágico, né? Deste herói grego que é o Édipo. Indo às antessalas, indo ao que o antecede, me parece que aí sim nós podemos com mais propriedade localizar ao que está em jogo no percurso e chegar onde nos interessa, a meu ver, o que está em jogo em uma análise. É isso aí.